pessoal, sou o professor William. Vamos então para a nossa nona aula falando sobre notação fracionária e hoje falando sobre dízima periódica simples. Trouxe para vocês aqui um diagrama que mostra os conjuntos numéricos. Então, eu acredito que muitos de vocês já tinham visto esse diagrama, né? Os números naturais aqui, ó, com a letra N, compreendido dentro dos números inteiros, que são essa letra Z, tá? Ou seja, todos os números naturais, eles pertencem ao conjunto dos números inteiros, que é os números positivos e negativos. E esses dois ainda pertencem ao conjunto dos números racionais. E é aí onde a gente pode dizer que todo número natural inteiro pode ser escrito na forma de fração, uma vez que o conjunto dos números racionais é o conjunto das frações, por assim dizer. Ok? Temos aqui também o conjunto dos números irracionais, né? Que são os números de expansão infinita, tá? Em expansão decimal infinita, porém não periódico, tá? E esses números a gente vai ver que não é possível escrever na forma de fração, tá? Não é. Só é possível os números racionais, ok? Vai existir números com expansão infinita, porém eles serão periódicos, que é exatamente o tema da aula de hoje, tá? Uma curiosidade é que se você somar ou reunir todos os elementos, todos os números irracionais com os números racionais, quando eu falo racionais, já estou contando com o natural inteiro, quando você reúne esses dois conjuntos, você forma o conjunto dos números reais, ok? Assim como está sendo dito aqui do lado. Perfeito? Maravilha, gente. Bom, como foi dito, o conjunto dos números irracionais são números que são escritos na forma decimal e eles têm uma expansão decimal infinita e não periódica, ou seja, jamais número algum aqui vai se repetir periodicamente. Eles são infinitos, tá? E não se repetem. Temos aqui um exemplo, o número π, que é um número muito famoso, a gente aprende, tem contato com ele no ensino fundamental, quando a gente está trabalhando conceitos de circunferência, círculo, né? Como medir curvas, tá? Aqui temos o número e, que é o número de Euler, também é um número irracional. Ele pode ser escrito dessa forma aqui, que é o formato decimal, onde as casas decimais são infinitas, ok? E jamais se repetem. Bom, aqui teremos também o número φ, isso aqui é a letra grega φ. Esse número é o chamado razão de ouro, ou número áureo, tá? Razão áurea também, ok? Esse número a gente encontra no pentagrama, encontra em muitas estruturas da natureza, a gente encontra, daí o nome de razão áurea, tá? É muito encontrado isso aqui na natureza. Na relação de Fibonacci. Bom, temos aqui, ó, então, que números decimais com expansão infinita e não periódicos são números que são irracionais, ok? E esses caras não podem ser escritos na forma de fração, tá? Entendi isso aí, ok? Então agora vamos trabalhar o conceito da aula. Bom, qualquer número, tá? Decimal com expansão finita, ou seja, existe um fim para as casas decimais dele, pode ser escrito como fração decimal. Vamos ver isso? O número 3 é um número natural, mas ele também é inteiro e ele também é racional, ok? Então esse cara pode ser escrito na forma de fração. Como? Bom, a fração mais óbvia que a gente pode pensar é essa, tá? 3 sobre 1. Isso já é uma fração decimal, uma vez que fração decimal é toda fração cujo denominador é uma potência de 10. O número 1 é uma potência de 10. 10 elevado a zero é 1, tá?
Então, isso também é uma fração decimal. Pô, professor, mas fração decimal para mim é aquela que tem um 10, um 100, um 1000, um 10.000, tá? Embaixo no denominador. Você pensa assim? Pode pôr também. É só você fazer a partir dessa fração aqui, básica, encontrar a fração equivalente, né? Veja, se esse número tem apenas uma casa decimal, bom, então vamos multiplicar por uma potência de 10 que tem apenas um zero, ok? Legal, bom, então é o 10, né? Tem apenas um zero, é o 10. Ok, então multiplica por 10 em cima e 10 embaixo. Você encontra essa fração equivalente. E aí, para você, pode ficar mais óbvio que seria uma fração decimal. Sim, mas aquele jeito anterior não estaria errado. Ok? Menos 5. Menos 5 é um número inteiro, ele não é natural, é um número inteiro. Mas número inteiro também é número racional. Logo, pode ser escrito na forma de fração. Veja, menos 5 sobre 1. Isso é uma fração? Já é uma fração decimal. Ok? Se eu multiplicar em cima e embaixo por 10, eu encontro menos 50 sobre 10. O resultado disso, com certeza, é menos 5. Então, essa fração está representando o número menos 5. Ok? Perceberam que eu simplesmente olho quantas casas decimais tem o meu número, que está escrito na notação decimal, e ele é de expansão finita, ou seja, existe um fim para as casas decimais, e eu encontro um número que é potência de 10, que tem tanto zeros ao lado do 1, quanto as casas decimais do número que eu quero representar na forma de fração. Isso é um padrão, tá? Isso é um padrão. Então, quando a gente olha para esses números aqui, por exemplo, é um número decimal, são números decimais que têm expansão finita, tá? Logo, eles podem ser escritos na forma de fração decimal. Quais seriam? Bom, 0,25, você vai falar, professor, mas isso aí é um quarto. Bom, tudo bem, é um quarto, mas eu quero escrever na forma de fração decimal para provar para você que dá para ser escrito na forma de fração decimal. Então vamos lá. 0,25 tem duas casas decimais, certo? Bom, eu poderia pensar na fração óbvia, 0,25 sobre 1. Pensei. Agora eu quero transformar numa potência de base 10 melhor do que 1, porque 1 para mim é estranho. Tá, então vamos pensar no número que tem dois zeros. 1 seguido de dois zeros. Bom, é o 100. Então multiplica por 100 em cima e multiplica por 100 embaixo, essa fração 0,25 sobre 1 que você havia pensado. Então vai ficar exatamente 25 sobre 100. Da mesma forma, o exemplo de baixo. Tá? 2,175 é 2,175 sobre 1. Se eu tenho três casas decimais, bom, então eu penso em uma potência de 10 que tem três zeros ao lado do número 1. Esse número é o número 1000. Multiplica em cima e embaixo por 1000, encontramos uma fração decimal, né, que tem essa potência de 10 com os zeros, que você se familiariza melhor, tá? Para representar esse número. Veja que em qualquer um desses daí, se você dividir o número de cima pelo de baixo, você encontra o número decimal à esquerda que está sendo representado, tá? Então vamos generalizar isso aí, vamos para a álgebra, né? Para provar que isso vale para tudo. Então veja aqui uma prova muito simples, mas eficiente. Veja, admita que o número A é um número que é a parte inteira, o número que está à esquerda da vírgula. Por exemplo, nesse número 2,175, o 2 é a parte inteira. Esse número que está à direita da vírgula, 175, é a parte fracionada de uma parte inteira, do número inteiro, tá? Da unidade. Ok? Então, aqui na álgebra, para a gente provar para geral agora, o A maiúsculo, ele é a parte inteira. O A1, o A2, o A3, o A4, até o AN, tá? O A3, o A4, o A5, por assim dizer, está sendo representado por esses pontinhos, tá? Mostrando que são muitos, até chegar no AN. Quem é o AN? É a última, né? O último algarismo das casas decimais à direita
da vírgula. Professor, esse AN pode ser qualquer número? Qualquer número natural. Sim, pode ser 1000, pode ser 1.000.000, tá? No momento que você escolhe um número para o N, você garante que esse número é finito, ok? Se ele é finito, ele vai ser representado numa forma de fração, tá? Pode ser uma fração estranha, mas será uma fração, ok? Bom, mas a primeira fração, a mais óbvia que a gente pensa, é colocar esse número sobre 1. Isso já é uma fração decimal. Ok, mas professor, eu quero uma coisa que não fique com 1 embaixo. Bom, então vamos seguir o que a gente estava fazendo, né? A gente pega esse número de cima, conta quantas casas decimais tem à direita da vírgula. Bom, quantas tem? Tem N casas. Ó, o A1, A2, A3, A4, até o AN. Então tem N casas. Bom, então eu tenho que pensar em um número que é potência de 10, que tem N zeros ao lado do 1. Existe esse número tão grande? Existe. O conjunto dos números naturais é infinito. Então esse cara vai existir. Tá? Existindo esse cara, o que a gente faz? Multiplica em cima por este número e multiplica embaixo por esse número. Quando multiplicamos em cima, essa vírgula aqui vai se deslocar até a última casa. Tá? N casas. Ela vai se deslocar para a direita. E multiplicando por 1 embaixo, encontramos esse cara aqui. Quantos zeros tem aí nesse número de baixo? Bom, tem N algarismo zero. Ok? A gente multiplicou 1 seguido de N zeros pelo número 1. Então dá ele mesmo. Tá? Bom, então agora o que fazer? O que é 1 seguido de N zeros, né? Vamos pensar na potenciação. 10 elevado a 1 é 10. É 1 seguido de 1 zero. 10 elevado a 2 é 100. 100 é 1 seguido de 2 zeros. 10 elevado a 3 é 1000. 1000 é um número seguido de 3 zeros. Percebe que existe um padrão, né? A quantidade de zeros que está ao lado do 1 é exatamente igual ao expoente que está sendo elevado o 10. Sim, então, se eu tenho um número que tem n zeros, esse número é o 10 elevado a n. Ok? Sendo assim, a gente acaba de provar que não importa quantas casas decimais tem um número decimal. Se elas são finitas, existe um fim, este número pode ser escrito na forma de fração. Ok? Bom, e se elas forem infinitas, será que podem? Bom, podem. Podem quando? Pode quando elas são periódicas, que são os casos das dízimas, tá? Então veja, qualquer número decimal de expansão finita, tá? Qualquer número que esteja escrito na notação decimal e a expansão seja infinita e periódica, esse pode ser representado por uma fração. Se não for periódica, que é o caso do número π, número e que eu apresentei para vocês lá, esses não podem. Números irracionais não podem. Ok? Vamos entender um pouco da nomenclatura, dos nomes que a gente usa aí, nomes técnicos da matemática, para a gente entender o processo depois, quando for falar esses nomes técnicos, tá? Veja, esse é o número 2,27, 27, 27, 27, é um número decimal infinito e periódico, onde o período é o 27, é o cara que vai se repetindo infinitamente, ok? Então, o número que se repete a gente chama de período. O número que está à esquerda da vírgula a gente vai chamar de parte inteira, tá? Isso é um nome técnico importante. Bom, formas de se representar dízimas periódicas, né? Esses números. Existem 3 formas que eu conheço, tá? As 3 eu estou trazendo para vocês, ó. 2,27, 27, 27, 27, infinitamente, você pode representar usando reticências, onde você repete 3 vezes o período, tá? E coloca-se a reticências para mostrar que existe uma infinidade, né, de repetição de 27 aí, por exemplo. Ok? Outra forma que é melhor de se usar é essa 2,27 com a barra em cima.
A barra você coloca exatamente em cima do período, mostrando que o número que está sobre ela, sobre essa barra, é o número que se repete, tá? É uma notação melhor porque ela é mais simples, né? Mais sintetizada. Você gasta menos tempo para escrever, para pensar, sei lá. É melhor e não tem ambiguidade também, ok? Bom, e a outra forma é colocar um parênteses no período, igual está sendo escrito aqui apresentado para vocês, ok? Maravilha. Então vamos ao processo. Bom, exemplo, nível 1, porque eu separei em dois níveis, tá? As dízimas simples para a gente fazer com calma e entender como transpor da linguagem decimal para a notação fracionária aqui tranquilamente. Bom, 0,22222, isso é um número infinito, né? De expansão infinita. Ele existe? Existe, claro que existe, tá? A expansão dele é infinita, mas é periódica. Qual é o período? Bom, o período é o número 2, é o cara que se repete infinitamente. Como que a gente acha a fração que representa esse número? Vamos lá. Primeiro passo, a gente vai chamar esse número, essa dízima periódica, de x. Fazendo isto, encontramos uma equação. Ó, x é igual a 0,22222 infinitamente, se repetindo. Temos uma equação. Chame essa equação de 1, tá? Ou de i, né? Ok? Primeiro passo é esse. Segundo, multiplique ambos os lados da equação 1 por um número. Qual número? E por que isso, né? De modo que consiga deslocar o período para a esquerda da vírgula. Então veja, se você tem, né, apenas um algarismo no período, você tem que multiplicar essa equação de um lado e do outro, de modo que esse número ele salte para o lado esquerdo da vírgula. Vai virar uma parte inteira. Qual é o número que faz esse movimento na vírgula quando você multiplica? É o número 10. Né? São potências de 10. Se eu quero que apenas um número se desloque para a esquerda da vírgula, eu vou multiplicar essa equação por 10. Se fosse dois números no período, né? Que é o caso do segundo exemplo, multiplicaria-se por 100. Se fosse 3, por 1000 e assim sucessivamente. Ok? Então, o segundo passo, a gente observa a dízima que nós estamos trabalhando, tá? Bom, observei. O período é composto apenas com um algarismo. Então, no segundo passo, o número que eu vou multiplicar ambos os lados da minha equação, formada no primeiro passo, é o número 10. Então, multiplicando por 10, encontramos 10x de um lado, porque eu multipliquei por x, né? O 10 por x, e 2,2222 do outro lado, uma vez que a vírgula saltou, né, para a direita, já que eu multipliquei por 10. Então, um número desse daí ele pulou para a esquerda. Ok? Maravilha. Então, vamos para o terceiro passo. Subtraia da segunda equação, importante aqui no segundo passo. Depois que você multiplica, você cria uma nova equação, tá? Que é múltipla daquela primeira, mas chame ela de outra coisa, chame de 2, por exemplo, para a gente entender o processo, tá? Então, além de multiplicar, por fim, você chame essa equação de 2, tá? Vamos para o terceiro passo. Subtraia da equação 2 a equação 1, obtendo uma equação resultante, uma resposta, né? Um resultado. Veja, segunda equação, 10x igual a 2,222 infinitamente, menos x igual a 0,2222, que essa é a equação 1. Tá? Veja, é uma subtração tranquila. Como que subtraímos equações, gente? Como que fazemos isso? Professor, só aprendi a subtrair número. Como assim subtrair equação? Você pode fazer isso, tá? Porque tudo que você faz de um lado da equação, você fazer do outro também, você não altera o resultado dela. Se altera apenas a forma como ela está sendo escrita, né? Você está sintetizando, diminuindo a complexidade, digamos assim, dela, tá?
Bom, então 10x menos x, né? Isso vai dar 9x, ok? 2,2222222 menos 0,22222. O resultado disso é 2. Por quê? Porque essa parte toda aqui, ó, infinita, elas se cancelam, né? 2,2222 é a mesma coisa que 2 inteiros mais 0,22222. Perfeito? Se eu estou subtraindo o 0,2222, o que, que sobra? Sobra o 2 inteiro, apenas. Então, 9x de um lado igual a 2 inteiros do outro. Agora, o quarto e último passo é isolar a incógnita, deixar o x sozinho. Sendo assim, se eu tenho 9 multiplicando x, essa multiplicação garante que o 9 vai passar para o outro lado dividindo 2. Da seguinte maneira. Tá? O 9 deixa de estar do lado do x e passa para o outro lado dividindo o número 2. Sendo assim, encontramos a nossa fração que representa a dízima periódica 0,2222. Para se convencer disso, pegue sua calculadora e divida o número 2 por 9. Você vai encontrar essa dízima periódica. Ok? Eu peço que você tome atenção para para o número que está no numerador. Perceba que esse 2 ele é o período da nossa dízima, tá? Desconfie disso e vamos para o próximo exemplo, tá? Já vou saltar aqui alguns passos. Veja, primeiro passo, a gente chamou esse número de x, ó, chamei de x igual a 0,737373 infinitamente. Ó, segundo passo, multipliquei por 100 de um lado, 100 para o outro, para garantir que esse período 73 ele salte para o lado esquerdo. Ó, então multipliquei por 100 de um lado, 100 para o outro, e encontrei a minha equação 2. O terceiro passo, já estou fazendo aqui, é subtrair essa equação de cima por essa de baixo. 100x menos x vai dar 99x. O outro lado, 73,737373 infinitamente menos 0,737373 infinitamente, isso vai dar 73 inteiros, uma vez que isso aqui se cancela, tá? São números opostos, vão dar zero quando você subtrair essas coisas aí periódicas. Então vai ficar 99x igual a 73 inteiros. 99 está multiplicando x, ele passa dividindo para o outro lado. Então chegamos em x igual a 73 sobre 99. E essa é a fração que representa essa dízima periódica. Perceba o seguinte, 73 é o período da nossa dízima. É o número que se repete. Pô, professor, isso aí é um padrão? Sim, isso é um padrão. Não há a necessidade de você ficar fazendo esse processo toda vez que você queira encontrar a fração que representa a dízima periódica. Não há necessidade. É interessante que você faça algumas vezes para você entender da onde surgiu esse milagre, né? Essa coisa fácil de se entender e rápida de se fazer. Ok? Legal. Então pegue sua calculadora, pega o 73, divida por 99 e perceba que vai dar essa dízima periódica. Maravilha? Show de bola. Uma coisa importante veja que no começo a gente chama a dízima periódica escrita na notação decimal de x. A gente garante que x é isso no começo, ok? E no final a gente descobre que x é essa fração. Então essa transição de escrita é muito válida. Perceba, se eu estou chamando esse cara nessa escrita de x e eu encontro que x é a mesma coisa nessa escrita, então eu estou garantindo que essas duas coisas sejam iguais. Tá? Muito importante isso também. Tá? Bom, então já entendendo esse método, a gente pode pular, né, as continhas e entender qual é a fração que gera esse cara aqui. Bom, 0,461,461,461. Perceba que a barra está em cima, né, de 461. Então, 461 é o período. É o cara que vai ficar se repetindo direto. Tá?
Então, o resultado disso aqui é 461 sobre 999, tá? Importante, tá? Ó. Então, após observar o padrão, vamos encontrar as demais frações geratrizes por ele. Então, é exatamente isso aqui, tá? Perceba, o numerador, tá? O numerador, ele é o período da nossa dízima periódica. E o denominador, professor? O denominador, gente, ó, é um 9 para cada algarismo do período. Se aqui era um algarismo, então eu tenho um 9. Se aqui eu tenho 2 algarismos no período, então aqui eu tenho 2 noves. Se aqui eu tenho 3 algarismos no período, então aqui eu tenho 3 noves. Perfeito? Maravilha. Show de bola, professor. Entendi isso aí. Tá muito fácil, muito tranquilo. Maravilha, é isso mesmo. Então vamos lá. Bom, e quando as dízimas são negativas, né? E quando elas são negativas, professor? E agora? Como é que faz isso? Bom, gente, super tranquilo. Ó, note o seguinte, note que para cada dízima negativa ou para cada número negativo, existe o oposto, né? O simétrico, ou seja, o positivo. Então, se a gente usou a ideia do... A gente já entendeu como é que faz o positivo, o negativo é muito simples. Faça da mesma forma que você aprendeu aqui. Porém, no final você coloque um sinal negativo, uma vez que se esse número é negativo, a fração que representa esse número ela também tem que ser negativa, tá? Então trate esse 0,33333 como se fosse um positivo e use a mesma ideia. Porém, não se esqueça de colocar o sinal negativo na fração que você encontrou, tá? É da mesma forma, não se assuste, é da mesma forma, ok? Perceba o seguinte, eu chamei de nível 1 a essas dízimas que a parte inteira é zero, tá? Ok? Então entenda tudo que eu falei até agora para números que têm a parte inteira igual a zero. Maravilha? Show. E negativo também. Ó, se aqui o período é 3, então é 3 sobre 1, 9. Menos 3 sobre 9. É negativo. Aqui, o período é 132, 132, 132, 132. A fração 132 sobre 999. E essa fração é negativa. A dízima de baixo, menos 0,3647, 3647, 3647. Isso vai ficar se repetindo infinitamente. Qual é a fração que gera isso? 3.647 sobre 9.999. E essa fração é negativa. Ok? Já encontrei. Mas uma coisa importante eu falo para vocês. Lembra que eu falei que toda representação de fração tem que ser dada na forma irredutível? Sim, eu lembro. Então veja, 3 sobre 9 não é uma fração irredutível. 132 sobre 999 também não é irredutível. Você tem que se atentar a isso também, que é importante, tá? 3 sobre 9 você consegue dividir em cima e embaixo por 3. Então vai dar 1/3, né? 3 dividido por 3 é 1, 9 dividido por 3 é 3. Então vai dar menos 1/3. 132, se você somar os algarismos, perceba que isso vai dar 6. 6 é um múltiplo de 3, então 132 dá para ser dividido por 3. O 999, claro, vai ser múltiplo de 3. E daí é um padrão consequencial importante, né? Toda dízima periódica você tem que sempre se atentar. Ou ela é múltipla de 3 ou é múltipla de 9. E quando isso acontece, ela pode ser reduzida, tá? Então, a gente pode reduzir essas duas aí. A de baixo não é. Não é. Já estava irredutível. Ok? Maravilha, gente? Cuidado com isso. E é importante. Sempre ou é por 3 ou é por 9. Nem precisa pensar nos outros. Ou é por 3 ou é por 9. Então vamos aí para a nossa reta final da aula. Vamos falar das dízimas periódicas simples nível 2. Aqui eu vou falar aqui de nível 2. É aquelas que têm a parte inteira, aqui ó, não é zero. Existe um número para ele. Veja que é muito tranquilo. Só separei
porque é muita informaçãozinha ali no começo, mas depois que você entende, pronto, acabou. Acabou o segredo. Então vem comigo, ó. 3,21, 21, 21, 21. Isso é uma dízima periódica. Ok? Tá? Então seja 3,21, 21, 21 uma dízima periódica simples. Então a gente sabe que o 21 é o período e 3 é a chamada parte inteira. A gente já sabe disso. Nós que podemos representar essa dízima periódica como. Agora vamos lá. 3,21 entre parênteses. Eu coloquei parênteses aqui, mas podia ser uma barra. Ou ainda poderia ser dessa forma aqui. Eu só coloquei entre parênteses para diminuir aqui o espaço, né? Para mim usar aqui no slide. Mas poderia ser qualquer uma dessas três notações que eu falei para vocês. Tá? Eu só estou usando essa do parênteses para vocês entenderem que ela também existe e pode ser usada. Tá? Então, 3,21 entre parênteses é a nossa dízima. Isso é igual ao quê? A 3 inteiros e 0,21. Essa aqui é uma dízima. 0,21, 21, 21. Perceba o seguinte, que depois que você entende que essa dízima periódica aqui, que eu classifiquei como nível 2, pode ser decomposta em duas parcelas dessa natureza, essa parcela cai naquela dízima de nível 1, que a gente já aprendeu. 0,21 é o quê? É 21 sobre 99. Beleza? Essa dízima periódica aqui, ó, 0,21, 21, 21, 21 infinitamente, é 21 sobre 99. A gente já viu isso rapidamente aqui, ó. Bom, então sabendo disso, é só, ó, eu coloquei aqui algumas informações. Observe que uma das parcelas é uma dízima periódica que já aprendemos. Acabei de falar isso, né? E que essa adição pode ser representada por um número ou uma fração ou número misto, tá? Mas vamos com calma aí para a gente entender melhor. Veja, transformei esse camarada aqui, essa parcela, nessa fração, porque a gente já aprendeu a fazer isso, tá? Bom, transformar em número misto é o ideal, é o ideal. Mas digamos que você queira encontrar a fração imprópria, tá? Disso. Como é que você faz? Bom, você transforma esse número aqui, ó, em uma fração que tem um denominador igual a esse camarada. Como que eu faço isso, então, professor? Bom, esse 3 aqui é a mesma coisa de 3 sobre 1. Então, se eu multiplicar esse 1 que está aqui embaixo por 99, vai ficar 99 aqui embaixo. Bom, mas se eu multiplicar embaixo de uma fração, eu tenho que multiplicar em cima também. Então vai ficar 99 vezes 3. É isso? É isso mesmo. Você vai estar encontrando uma fração equivalente. Lembra que a gente já aprendeu lá na soma de frações? É isso que você vai fazer aqui. Ó, tá? Ó, aqui ainda eu reduzir ainda, ó. Houve uma redução para ficar mais fácil ainda, né? 99 é um número muito alto. Ó, reduzir, ok? 7 sobre 33. Dividir por 3 em cima e por 3 embaixo. Então ficou 7 sobre 33. E aí, agora ficou mais fácil. Multipliquei embaixo por 33. Multipliquei em cima o 3 por 33, deu 99. Posso somar agora as frações, pois os denominadores delas são iguais. E é muito fácil fazer isso, não preciso de MMC. É 99 mais 7 sobre 33. Opa, 106 sobre 33. É a fração que gera essa dízima periódica 3,21, 21, 21 infinitamente. Teste na sua calculadora e você vai ver que é exatamente igual. Perfeito? Viu que é muito simples fazer isso? Muito simples mesmo, tá? Mas o ideal é que a gente encontre um número misto. Então, voltemos para aquele passo inicial. Só que agora, não mais como 21 sobre 99. Vamos deixar aqui reduzido, né? Claro. Bom, fazendo isso, claramente é só pegar esse 3 e encostar. A gente já viu o número misto, né? Então é só pegar esse 3 aqui, encostar ele um pouco maior aqui, ó. Nesse formato, pronto, já temos o número misto. 3 inteiros e 7,33 avos. É o número misto que representa essa dízima periódica. Perfeito?
Show de bola. Então vamos para o próximo exemplo, rapidinho. Ó, parte inteira 54, dízima periódica 0,72 é o número que se repete, gente. Cuidado, hein? Cuidado, esse 0 aí também se repete. 0,72, 0,72, 0,72, isso infinitamente, ok? Então, como que a gente faz para resolver isso daí? Veja, 54, a gente vai, vírgula 0,72, dízima periódica, a gente separa em duas parcelas, tá? O 54 e o 0,72. 0,72, perceba que é essa fração aqui, ó. A gente já viu isso, né? É só colocar o período no numerador e embaixo a gente coloca tanto zeros quanto tem o período. Perceba que o algarismo zero, ele é um algarismo do período, ele também se repete. Cuidado, não é somente 99, é 999, tá? Importante isso daí, tá? E aí é só colocar o 54 parte inteira aqui, ó. Acabou. Super simples, tá? Super simples. Bom, esse zero, lógico, é super desconsiderável, não precisa nem pôr ali, tá? Depois que você transforma aqui para fração, claro. 73, 72 sobre 999, isso aqui é múltiplo, né? São múltiplos de 3 e de 9, claro, também. Então dá para ser simplificado, ó. Dividindo por 9 em cima, isso dá 8. Dividido por 9 embaixo, 111. Então essa é a fração mista ou número misto que representa essa dízima periódica. Ok? Maravilha? Professor, como que eu encontro a fração imprópria para isso aqui, né? Bom, aí você assiste lá, para a gente ganhar um tempinho aqui, assiste a nossa aulinha lá de transformação de fração imprópria para número misto, ok? Tá lá no começo da sequência de aulas, tá? Então isso aqui já é a representação dessa camarada aqui, ó, dessa dízima. Professor, como é que eu faço isso aqui? Número negativo, nível 2, que tem parte inteira. Gente, da mesma forma. Trata como se fosse positivo, só que no final, quando você encontrar o número misto que vai representar esse camarada, essas dízimas aqui, não esqueça de colocar o sinal negativo. Importante, número misto com sinal negativo. A gente já teve uma aula disso aí também. Tá com dúvida? Volta lá, dá uma assistidinha rapidinho, tá? Mas veja que é super simples, tá? Ó, sem perda de generalidade, né? Sem medo algum de errar, podemos aplicar a mesma ideia às dízimas negativas, porém decompondo em uma subtração e não em uma soma, tá? Ó, menos 4,0,0 menos 4,001,001,001 infinitamente. Isso aqui é a mesma coisa que menos 4 menos 0,1, 0,001, 001, 001 infinitamente, ok? Isso é a mesma coisa que isso aqui, perfeito? Se isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, de novo, ó, aqui é um número inteiro, mantém ele aqui, e aqui é uma dízima periódica nível 1, que a gente já aprendeu a calcular. Isso aqui é o número 1 no denominador. Se eu tenho 3 algarismos, não importa que o zero esteja aqui, gente. Se ele repete, ele é algarismo do período. Então tem que considerar os zeros. Os 9, tá? São um 9 para cada algarismo daqui. Perfeito? Então vai ficar 1 sobre 9, 9, 9. Tá? E aí, ó, é só juntar esse menos 4 com essa fração negativa. Temos, então, o nosso número misto negativo, tá? Que representa esse camarada. Então, o próximo seria isso aqui. Menos 23 inteiros, menos 4, 3, 7, 23 em cima, que é o período, dividido por tantos 9 quanto tem de algarismo no período. Se eu tenho 5, então eu tenho 5 noves embaixo. 99.999. Tá? Exatamente isso aí. Quer transformar isso aí para uma fração imprópria? Então, depois dá uma olhadinha lá
na nossa aulinha de número misto e fração imprópria, tá? Super simples, viu como é fácil? Show de bola, gente. Então, é isso aí. Por hoje é só. Um abraço a todos. Se curtiu, compartilha, tá? Se inscreve no canal para assistir mais aulas aí. Deixe seus comentários sobre o vídeo, dúvidas, que eu vou estar te respondendo aí na medida do tempo possível, tá? Grande abraço e até a próxima aula.